Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe ricamente. Que bom, louvado seja o nome do Senhor. Chegamos aí no nosso último assunto que envolve a consciência. E se chegamos até aqui, foi porque assim quis o Senhor. Com muita luta, muito empenho, esse estudo foi preparado com muito carinho para que juntos, e isso mesmo, juntos, pudéssemos aprender mais a respeito da nossa consciência, do nosso coração, onde o nosso eu interior reside e onde somente Deus conhece com toda a profundidade e nos ajuda, através das Escrituras, a conhecer um pouco mais ao nosso respeito. Então, vou te pedir que você feche os seus olhos para que Deus prepare o seu coração nessa oração que faremos agora em nome de Jesus. Feche seus olhos e ore comigo. Pai Santo, querido Deus, obrigado, Senhor. Te agradecemos mais uma vez porque só o Senhor é Deus. Se chegamos até aqui, foi porque assim o Senhor quis. Então, te pedimos que o Senhor prepare os nossos corações mais uma vez para a conclusão desse assunto tão importante, Senhor, que nos ajuda a efetuar mudança permanente nas nossas vidas. É muito importante conhecer o nosso coração, conhecer o nosso eu. Nós sabemos que nada fica oculto aos teus olhos, porque o Senhor é onisciente, sabe de todas as coisas, mas nós ainda temos dificuldade de conhecermos a nós mesmos. Por isso, essa guerra espiritual, a luta do espírito contra a carne, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem ministrado aos nossos corações através desse ensinamento. Então, Pai, a todo aquele que está acompanhando, que está assistindo, que está estudando, que o Senhor guarde, proteja e fortaleça ainda mais a sua fé nesse rumo, nessa caminhada à mudança permanente. Pois nós te pedimos tudo isso e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós estamos aí no último assunto e nós vamos falar sobre consciência e política, isso mesmo, a consciência e os governos. A gente sabe ao longo aí, principalmente dos anos e dessa pandemia ainda mais, onde o uso das redes sociais foi muito intenso, pessoas que curtem, que defendem, que apoiam determinados partidos, acabaram travando uma guerra sem sentido. Perderam-se amigos, família contra família, por conta da política. Quando a política ela é boa, o problema é quando a politicagem toma conta. E quando a pessoa não conhece a sua consciência, aí você já sabe, né? Já temos um problema sério, porque elas vão deixar as emoções falarem mais alto do que a própria razão. Então, eu deixei esse assunto por último, porque eu acredito que até aqui Deus tem fortalecido a sua consciência e você vai ter não somente o conhecimento, mas o discernimento para entender através das Escrituras o que é que Deus pensa a esse respeito, de governo e também da consciência. A gente não pode se esquecer aqui do nosso resumão, a nossa mãozinha, nosso Olempe, você já deve ter memorizado, e agora eu não vou colocar na tela, porque eu quero saber se você memorizou mesmo. Não tem como você me dizer, mas é importante que você seja confrontado. Memorizou o Olempe? O que é que significa o O da mãozinha? Muito bem, você que falou que o O significa ouvir a palavra, acertou. Então nós temos ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, os dois M's que se referem a memorizar, a meditar e a memorizar a palavra, e por fim a letra P que significa praticar a palavra. Então que Deus continue te abençoando nessa caminhada. O nosso versículo chave para essa parte final continua ainda Atos capítulo 24, que diz que é um esforço nosso, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. No nosso último assunto, quando falamos a respeito do testemunho, eu fiz questão de colocar aqui em um dos pontos a respeito da nossa dupla cidadania. Você lembra? Se você não lembra, você acompanha o último estudo que já está disponível aí para você, mas a gente falou um pouco dentro das características dessa questão do bom testemunho e a consciência. Eu mencionei a respeito da dupla cidadania que nós temos. Então eu quero já engajar isso aqui porque é muito importante para o estudo de hoje, nesse momento. Como cristãos, é sempre bom lembrar que nós temos dupla cidadania, que é o céu e o próprio mundo, a terra. Então a gente precisa agir como cidadãos do céu e bons cidadãos aqui neste mundo. Então o capítulo 4, o capítulo clássico do Novo Testamento sobre o cristão e o governo, está lá em Romanos 13. Então vai ser o capítulo onde nós enfocaremos essa questão da consciência e o entendimento do governo estabelecido por Deus
para as nossas vidas. A gente precisa entender que toda autoridade ela foi estabelecida por Deus. É por isso que eu comecei dizendo que muitos brigaram de maneira fútil, se esquecendo de que Deus é soberano, de que Deus está no controle de todas as coisas e o próprio Deus, por ser soberano, estabelece reis, estabelece governos e também destitui esses governos e esses reis. Então, não se esqueça disso, toda autoridade foi estabelecida por Deus, como diz Romanos capítulo 13, versículo 1, todo homem, olha só, dupla cidadania, nós estamos no mundo, não fazemos parte do mundo, mas estamos no mundo. Todo homem esteja o quê? Sujeito às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então não se esqueça disso, a palavra de Deus ela é muito clara, o apóstolo Paulo, falando para os cristãos em Roma, e como a palavra de Deus é viva, nos alerta, nos faz lembrar, preparando a nossa consciência, para entender que precisamos nos sujeitar a toda autoridade e entender que toda autoridade foi instituída por Deus. Mas pastor, eu tenho que me sujeitar a toda autoridade de qualquer forma, de uma maneira cega? É uma pergunta clássica, pertinente, e você vai entender ao longo do nosso assunto. Porque há pelo menos 4 motivos pelos quais os cristãos devem obedecer ao governo, ou seja, ao Estado. A gente aprende muito em seminário e estudos que a igreja e Estado não se misturam. Mas olha, tem que ter muito cuidado e critério para interpretar essa frase de efeito. Até porque as igrejas têm leis estabelecidas que precisam estar em comum acordo com o Estado. Guarde tudo isso que é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa entender isso para evitar punição. A palavra do Senhor continua em Romanos 13. De modo que, olha só a advertência, aquele que se opõe à autoridade faz o quê? Resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos o quê? Olhe como a Bíblia é clara, como a Bíblia é até forte nesse quesito. Os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Olha a consciência sendo trabalhada aí. Então, quando a gente se sujeita à autoridade e a gente faz o bem, então a gente não precisa temer mal algum. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, aí sim, tema, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Perceberam como a Bíblia ela é muito clara nesse quesito? As pessoas estão aí temerosas porque governo A, governo B, se fulano vencer nós estamos perdidos, mas se fulano ganhar também estamos perdidos, ou se fulano vencer é o salvador da pátria, e se fulano... É sempre essa questão, mas as pessoas estão se esquecendo por não treinarem a sua consciência que a palavra de Deus fala que é Deus quem constitui os magistrados e a gente não precisa temer desde que venhamos praticar o quê? O bem. Se fizermos o que é certo, fizermos o bem por conta da consciência, com certeza Deus que colocou as autoridades lá irá fazer tudo isso ao nosso favor. Não há o que temer. Precisamos entender um segundo motivo pelo qual os cristãos devem obedecer ao governo, pelo próprio bem da consciência. E a palavra continua, ainda em Romanos 13. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Notem, mais uma vez, o que a palavra de Deus está dizendo com relação à consciência e à nossa responsabilidade perante os governos instituídos por Deus. Eu já ouvi, você já deve ter escutado, pessoas dizerem que eu não pago imposto, eu não vou fazer e acontecer. Isso é muito sério. A gente precisa entender que temos que pagar os nossos tributos, pagar tudo aquilo que é devido às instituições
que são aí colocadas por Deus. A Bíblia fala: pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, olha só. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Então, pagai a todos o que lhes é devido. É muito importante. Notaram como esse assunto, ele mexe com a nossa consciência e nos faz seguir num patamar de não somente conhecimento, mas discernimento daquilo que Deus pensa a respeito dos governos estabelecidos para as nossas vidas? O terceiro motivo pelos quais os cristãos devem obedecer ao governo, ao Estado, é pelo bem do amor, porque o amor é o cumprimento da própria lei. Olha o que diz Romanos ainda: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque a Bíblia diz: pois quem ama o próximo tem feito o quê? Cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume ao quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? O amor. Então notem, é muito importante atrelar essa questão da lei, dos governos, de Deus ter estabelecido tudo isso, porque faz parte de uma ordem, e essa ordem está nas mãos do Senhor, a gente não pode se esquecer disso. Mas para que haja esse cumprimento e essa sujeição consciente com discernimento às autoridades, é muito importante entender que o amor é que está acima de toda a lei. Eu estou repetindo tudo isso porque tem acontecido pessoas, através de um testemunho que não agrada a Deus, colocar o amor de lado em prol e em detrimento das suas opções políticas, dos seus segmentos, daquilo que mais gostam. Então eles colocam o amor de lado e o que é mais importante é eu externar o que eu penso, é eu falar aquilo que eu acho que julgo necessário. O amor, ele é paciente, o amor, ele tem cuidado com as palavras, o amor, ele é longânimo. Então é muito importante entender que o amor está atrelado ao cumprimento da lei de Deus. E dentro desses 4 motivos pelos quais os cristãos devem obedecer ao governo, o 4º motivo é por Jesus. A gente não pode se esquecer que a vinda de Jesus está mais próxima do que nunca. Jesus voltará. E quando ele voltar, o que ele vai encontrar você fazendo? O que você vai estar fazendo quando Jesus voltar? Como anda a sua consciência quando Jesus voltar? Porque ainda em Romanos, dentro desse contexto, a Bíblia diz que devemos, e isso aqui não é opção, é mandamento, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas, olha isso, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas paixões, às suas concupiscências. Me adentrando aqui e aprofundando nesses versículos a respeito de contendas. O que mais temos visto na internet, nos grupos de pessoas que dizem amar Jesus, são as contendas por causa de partidos políticos. A gente não precisa brigar por isso. A Bíblia nos orienta, na verdade a Bíblia nos manda, porque é uma ordem. Andemos dignamente, evitando contendas, evitando brigas, evitando tudo aquilo que provoca desunião. Ah, pastor, mas eu tenho que defender o ponto de vista porque Jesus fez e aconteceu. Sim, mas nós não somos Jesus, apesar de sermos taxados como cristãos, o que significa literalmente pequenos cristos. Nós estamos muito aquém de pensar como Jesus pensou, de falar como Jesus falou e de agir como Jesus agiu. Estamos num processo de amadurecimento e aperfeiçoamento. Então, querer se colocar na posição e no comparativo de sermos semelhantes a Jesus, você tem que pensar exatamente como Jesus pensa, falar como Jesus fala e agir como Jesus age, 100%. Será que você consegue?
Eu não consigo, eu estou no processo, então eu preciso ter cautela até nesse comparativo. A palavra do Senhor nos orienta que nessa questão, pelo bem da consciência, a obediência cívica se faz necessário, até porque nós temos dupla cidadania, então nós precisamos entender esse princípio. A palavra nos diz em Romanos 13 ainda: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono. Olha o alerta, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. A Bíblia fala ainda, Pedro entendeu muito bem isso também. Pedro, um pescador, um homem tido como homem rústico e letrado, um homem nervoso e impulsivo, mas que Jesus se empenhou em treinar este homem e ele foi conhecido como pescador de homens. A mudança que Pedro teve foi tão radical que a sua consciência ela foi moldada aos princípios daquilo que Deus queria para a vida dele. Tanto que quando a gente lê nos evangelhos as atitudes de Pedro de impulsividade e a transformação nas duas, principalmente nas suas duas cartas, quando ele escreve primeira e segunda carta, a gente vê uma transformação absurda e sobrenatural na vida deste homem. E olha o que ele deixa registrado para nós: sujeitai-vos a toda instituição humana, a toda autoridade humana. Por causa de quem? Por causa do Senhor. Quer seja ao rei, como ao soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. E ele continua: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Notaram como é praticamente o que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Roma a respeito de se sujeitar aos governantes? Se a gente faz o que é certo, temendo a Deus, confiando que Ele está no controle, que é Ele quem institui as autoridades, a gente não tem o que temer, porque a gente vai praticar o bem e vai ter louvor nisso. Isso quebra de vez todo o endurecimento de consciência e faz amolecer o nosso coração, tornando sensível à voz do Espírito Santo, que é o que mais precisamos. O próprio Jesus Cristo, a própria palavra nos evangelhos, nos mostra também algo interessante a esse respeito. Em Mateus 22, a Bíblia diz que então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: olhe só, colocando Jesus à prova a respeito de um assunto que envolve a consciência do pagar tributo ou não. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha só a resposta de Jesus. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário e lhes perguntou: de quem é essa efígie e inscrição? Responderam: de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, olha o que a palavra de Deus diz: se admiraram e deixando, foram-se. O que foi que Jesus fez? Na prática de todos os ensinamentos que o apóstolo Paulo estava trazendo aos cristãos em Roma, na prática dos ensinamentos que o próprio Pedro estava levando aos cristãos perseguidos naquela época nas suas cartas, Jesus está mostrando aqui como se deve praticar o bem, usando a consciência, colocando em prática, exercendo o seu papel cívico, se sujeitando às autoridades. Isso é fazer o bem, porque Deus é quem constitui as autoridades. É muito importante lembrar também a questão da desobediência cívica. Eita, é agora que a gente entra naquela questão: eu tenho que obedecer de qualquer forma
a todos os governantes, eu tenho que me sujeitar e fazer o que eles mandam, ordenam? Eu sei que agora você que chegou até aqui deve estar dizendo, sim, pastor, essa é a minha pergunta, agora eu quero a resposta. Pois bem, a Bíblia ela fala e traz exemplos a esse respeito, porque existem exemplos bíblicos de desobediência cívica pelo próprio bem da consciência. Como assim? Eu trago aqui pelo menos alguns deles, bastante conhecidos, que foi o caso das parteiras judias, os pais de Moisés, por exemplo. Lá em Êxodo, logo no capítulo 1, a Bíblia fala que as parteiras, porém, fizeram o quê? Elas temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Lembra lá da ordem que foi dada para matar as crianças? As parteiras judias, dentro desse propósito soberano de Deus, elas respeitaram a ordem do Senhor, o mandamento do Senhor e não se sujeitaram à obediência cívica naquele contexto, naquele propósito. Então, há um conhecimento de Deus e há um discernimento para desobedecer tal ordem e mesmo assim está fazendo o que é certo. A pergunta é, você tem consciência e sabe discernir o que é certo e o que é errado nas suas atitudes com relação aos atos governamentais? Porque a gente entende isso. Há um outro assunto também, um outro contexto que nos faz lembrar que é a questão da desobediência cívica lá em Daniel e seus amigos. Lembra de Daniel? Então, teve aquela questão da dieta, dos alimentos consagrados, que Daniel e seus amigos resolveram não comer, contrariando a ordem dos seus superiores na época. A adoração, que eles eram obrigados a adorar os deuses pagãos e eles foram contra, desobedecendo a ordem cívica imposta pelo magistrado da época. E a questão da oração, que era proibido orar, mas a Bíblia fala que eles oravam pelo menos 3 vezes ao dia. Então é preciso ter consciência e discernimento para que haja uma desobediência e mesmo assim não venha causar dano moral à sua consciência. Começaram a captar esse entendimento? Então a gente precisa entender que se você vai praticar desobediência cívica, você precisa se certificar de que a sua consciência ela controla toda a sua vida e não apenas uma área da sua vida. Isso é muito importante, porque algumas pessoas elas podem pensar o seguinte, eu vou desobedecer de qualquer forma sem ter conhecimento e discernimento, que já foi muito abordado aqui e você pode acompanhar nos ensinos anteriores. Mas para que você tome tal decisão, você precisa entender que a sua consciência, ela controla, além de estar bem desenvolvida e no estágio de maturidade satisfatório, ela tem que controlar toda a sua vida e não apenas uma área da sua vida. Outra questão também importante, quando se vem tomar alguma decisão que aparentemente venha ferir princípios morais cívicos, é entender a sua convicção bíblica. Porque você pode desobedecer à lei dos homens, porque você está obedecendo à lei moral de Deus. A questão é, até que ponto essa minha desobediência às autoridades, ela vai contra as leis de Deus? Discernimento. Você precisa ter consciência e convicção bíblica para tais atos. Tem um terceiro princípio importante, que é a cortesia. Olhe como isso está atrelado ao amor. É necessário ter coragem para praticar desobediência cívica, quando tem todo esse processo de entendimento, de consciência e maturidade, mas você deve praticar o quê? A cortesia juntamente com a coragem. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, ele diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Notaram como isso faz parte aí do processo de convicção bíblica, porque está atrelado a algo que está nos detalhes desse contexto aí, desse versículo. Fala a respeito da oração, da súplica, a prática do bem, mas também com orações pelos nossos governantes. Não deixe de orar por eles. Ore por nossos prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidentes, vereadores. Ore por toda a autoridade. Ao invés de gastar tempo reclamando, brigando por A, por B,
Tire um tempo para orar por essas pessoas. Você lembra em quem você votou para vereador na última eleição? Para deputado? Então, peça a Deus para que traga a memória, para que você continue orando por ele. Se não lembra, vá lá na internet, pesquise em sites do governo. Ore por toda a autoridade. Quando o povo de Deus começar a entender que a cortesia faz parte do amadurecimento e fortalecimento de uma consciência saudável, vai entender também o princípio da oração. E a gente aprende também essa linda oportunidade para testemunhar, porque a desobediência cívica proporciona uma oportunidade para testemunhar. Quando eu coloco de uma forma ampla, é porque você vai testemunhar tanto para o bem quanto para o mal. Repare que eu trouxe exemplos de desobediência cívica que foram testemunhos para o bem, mas hoje a gente sabe que tem desobediências cívicas que são verdadeiros testemunhos para o mal, onde você se encaixa, onde você se encontra em tudo isso. Você não pode se esquecer, você não tem como escapar da sua consciência, você precisa aprender a viver com a sua consciência, você pode até argumentar com a sua consciência, até violar também a sua consciência, e isso vai trazer um endurecimento à sua consciência, mas lembre-se, nunca você pode se livrar dela. Os perversos, como diz lá em Provérbios, por causa da sua culpa, eles fogem sem serem perseguidos. É por isso que fazemos o quê? Nos esforçamos por ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. E assim nós concluímos esse assunto, essa série de mensagens. Eu não tenho dúvidas que Deus tem falado com você, vai continuar falando com você, até porque você está tendo uma oportunidade de revisar, de estudar, de assistir tudo de novo, de fazer anotações. Isso é muito importante para o seu amadurecimento. Confesso que foi muito desafiador trazer essa série de mensagens e já me preparando para a próxima série, que é uma surpresa para vocês. Então eu peço que vocês continuem orando pela minha vida, pela minha família, pelo meu ministério na Igreja Batista Esperança, pelos pastores que você conhece, que também têm dado um duro danado se esforçando para trazer o melhor do alimento de Deus para eles e para as suas ovelhas. Receba o meu carinho, receba a minha gratidão. Não posso me esquecer, você já sabe, né? Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe aí o seu gostei, compartilhe com seus amigos e familiares, peçam para que eles façam o mesmo, para que a palavra de Deus, sem adulteração, ela venha chegar aos ouvidos e aos corações daqueles que mais precisam. Então eu desejo que o Senhor Jesus te abençoe mais e mais, e é nesse nome maravilhoso que a gente ora. Amém e amém.